Graça e paz, amados. Que bom poder estar novamente com os irmãos aqui. E ontem vimos uma novidade aí no grupo, né? Que a igreja está crescendo. Parabéns aí para Renan e Nathalie, que Deus abençoe. Que o bebê possa crescer com graça, saúde no seu ventre, viu? E nascendo, que venha cheio de graça também, para o louvor de Deus. O Aparecido estava essa semana conversando comigo, que estava saindo de férias e precisava de um pregador. Tentamos trazer outros pregadores aqui. Eu também estou de férias, mas ainda não viajei. E aí eu deixei até a última gota para ver se aparecia alguém lá, né? Mas todo mundo ocupado. Aí eu falei para ele que eu viria aqui trazer a palavra aos irmãos. E ele me deu esse tema, esse texto, melhor dizendo, Mateus 25, 31 a 46, onde vocês estão fazendo essa exposição do Evangelho de Mateus. E aí, lendo esse texto, entendemos que essa perícope ela vai tratar do grande julgamento de Cristo. Embora, se você que já estudou, que já viu essa exposição de Mateus 25, na primeira parte nós temos a parábola das 10 virgens, e ali tem um julgamento. Quando nós vamos no trecho, a partir do verso 14, que dá a parábola dos talentos, no final nós também vemos o julgamento. E essa última perícope, ela vai então fechar, na verdade, esse grande julgamento de Cristo. Tanto é que no verso 30 ele vai dizer para aquele servo inútil que ele vai lançar para fora das trevas e ali haverá então choro e ranger de dente. Aonde Cristo então, ele começa no versículo 31, Mateus, falando que quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes disse: Em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei virá também aos que estiveram à sua esquerda e vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o dia dos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiros não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor, nós precisamos, nesta manhã, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Aqui já louvamos o teu nome, já te adoramos. E agora, Pai, precisamos ouvir a tua voz através da tua palavra ministrada. Eu lhe peço perdão pelos meus pecados, ó Pai, e rogo que o Senhor venha me esconder atrás da sua cruz e me usar como instrumento vivo nas tuas mãos. Que eles não ouçam a minha voz, mas que eles possam sim identificar a voz do teu Espírito que habita em mim e aquele que conduz todas as coisas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, nós temos a própria descrição de Jesus como sendo o rei dos reis no dia do juízo.
Interessante que, lendo um trecho do Hendricks, ele diz que esse texto ela não é uma parábola, né? Embora contenha elementos parabólicos, como a gente costuma dizer. Ela vai tratar mais de uma síntese, contendo descrição aqui poética, da maneira pela qual o profeta Jesus, vamos dizer assim, se cumprirá. Ou seja, as profecias de Jesus, ela vai se cumprir. E aí, nesse mesmo livro, Mateus 16, verso 27, ele diz, olha, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então ele não é um juiz duro, como muitos vão pensar ou pensam nos dias de hoje. De atitude de compaixão, de amor, mas ele é um juiz que ficou comovido pelo sentimento das nossas enfermidades. Se você parar para pensar um pouco e olhar na história da humanidade, você vai ver que Deus o tempo todo teve compaixão do povo. O povo que não quis se submeter ao Senhor, o povo que não quis se submeter à sua lei, o povo preferiu andar em desobediência do que andar em obediência. E Jesus veio e a mesma coisa. Os seus o negaram. Os seus o negaram. Eles talvez não acreditavam que de fato um dia o juiz ia chegar. Hoje na igreja isso também acontece. Muitos de nós não compreendemos, não entendemos que esse dia vai chegar. Nós estamos há mais de 2000 anos depois da cruz. E parece que quanto mais anos passar, Jesus não vem, eu acho que essa coisa vai ficar cada vez mais distante a nossa fé daquilo que é a realidade bíblica. Eu tive quarta-feira agora no Rio de Janeiro, na junta, essa semana, e aí eu estou apoiando um trabalho do meu sobrinho também, que é pastor, no Rio. E toda vez que estou no Rio, às quarta-feira eu vou lá pregar, ministrar. E essa semana eu preguei sobre evidências da verdadeira conversão. E aí no meio da preleção eu tive um tico-teco assim, que eu perguntei para a galera assim, quem aqui crê que pode perder a salvação? E aí uma corajosa só levantou a mão. O resto tudo ficaram com medo, não sei porquê. E aí, tá, beleza, ministrei a palavra, acabou o culto, chamei essa senhora. Era uma senhora. Sentamos, ficamos 1 hora. Eu com a Bíblia na mão, expondo para ela acerca da salvação, que nada nos tira da mão de Deus. Nada nos tira da mão de Deus. E ela não consegue, porque ela foi doutrinada andando pelas igrejas dessa maneira. E aí ali, segundo ela, falou, pastor, muito obrigado, agora eu entendo que de fato, aquele que está em Cristo Jesus não perde salvação. Por quê? Porque ela achava que se ela cometesse qualquer tipo de pecado, ela sairia, perderia a salvação. Aí eu costumo brincar, quem pensa assim, né? Deus ele escreve o livro da vida com lápis, né? A gente levantou a mão para Jesus, ele escreve o nosso nome. Nós pecamos, ele vira o lápis com a borracha e apaga. Que trabalheira Deus vai ter, né, irmãos? Esquecemos que tem 1 João, que descreve coisas tão maravilhosas ali acerca disso, de perdão, se confessar sobre o pecado, ele é justo de perdoar. Ou seja, eu no final falei para ela assim, olha, a pessoa não perdeu a salvação. Ela de fato nunca foi salva. Mesma coisa são esses julgamentos que Jesus está descrevendo aqui em Mateus 25. Então esse texto ele vai nos ensinar algumas lições que nós vamos ver a partir de agora. A primeira lição é que Cristo julgará o mundo. Mas, ontem ainda dando uma lida nesse texto e no sermão que eu escrevi, que nós escrevemos, eu ainda pensei, antes de começar a falar sobre o julgamento do mundo, eu quero dizer para você que primeiro, quem vai ser julgado é a casa de Deus. Somos nós. Mas calma, não se assombre. Não é para você ser lançado no lago de fogo, não. Mas é que é para as suas obras serem passadas pelo fogo. E se as suas obras permanecerem, você e eu nós vamos receber galardões. Se não perecer, se as nossas obras for madeira, palha, feno, elas não vão resistir ao fogo. Mas nós vamos estar lá para a glória de Deus. E aí, nós vamos chegar lá como é que dá o nome? Chamuscado. Sabe o que é chamuscado? Cheirando a queimado. Já pensou cabelo queimado, como é que o cheiro que dá? É assim. Mas isso não pode nos trazer uma liberdade
de que podemos fazer como quer e como queremos viver. Nós temos que viver de maneira que agrade somente ao Senhor. A troco disso aqui, nós vemos aqui as 10 virgens, as 5 nécias e 5 prudentes. As 5 nécias, elas fizeram como elas queriam fazer. Elas foram totalmente despreparadas para o encontro com o noivo. E aí quando pediu para repartir o azeite lá, o óleo com as prudentes, não, o que nós estamos aqui é para nós, você vai lá procurar o seu. Quando elas foram buscar lá no mercadinho lá, o azeite, para acender, quando voltou a porta estava fechada. Assim muitas vezes acontece comigo com você. E por isso que é importante nós pensar acerca do julgamento de Jesus. É como nós estamos vivendo nesta vida, como nós estamos trabalhando para Cristo. Como é que nós estamos recebendo a palavra dele. Como nós estamos respondendo isso nos nossos atos. Não que isso vai levar a gente à salvação, às obras. Não é isso. Nós vamos tratar disso aqui daqui a pouco. Mas todo aquele que de fato está em Jesus Cristo, estes devem fazer boas obras. Amém, queridos? A palavra de Deus nos ensina isso. Você vai ver vários textos que vai tratar disso. Então a primeira lição desse texto é que Cristo julgará o mundo aí no verso 31 ao verso 33. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as suas ovelhas, e porá as ovelhas na sua direita e os cabritos à sua esquerda. É interessante nós pensarmos que aqui Jesus ele se apresenta como filho do homem e como rei. Por quê? Porque ele se assentará, e já está sentado nessa feita, né? No trono da sua glória. Então Jesus ele se apresenta ainda também como juiz de todos os povos que estão reunidos em todos os anjos, em todos os lugares e diante do seu trono da glória. Jesus ele é o Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Então aqui o ajuntamento será imediatamente seguido por uma separação. Ele vai reunir e vai separar. Ele que foi julgado pelas pessoas, você deve lembrar disso, até chegar àquela cruz, né? Ele julgará agora as pessoas que de fato não aceitaram e não acreditaram na sua palavra e também no sacrifício da cruz. Aquela ideia do condenado, ele vai condenar agora. O condenado condenará. Os seus juízes serão acusados e o acusado, julgará cada um deles. É interessante aí você pensarmos que alguns entrarão na bem-aventurança eterna do céu e o restante entrará no sofrimento perpétuo ali do juízo no inferno. Então, neste mundo, humanamente falando, os tribunais podem ser corrompidos. Nós temos visto aí, né, nos últimos tempos. Juízes podem ser subornados. Testemunhas podem ser compradas. No tribunal dos homens, inocentes são condenados e os culpados são inocentados. Mas um dia, meus irmãos, todos comparecerão perante o reto e justo juiz. Um dia, para o julgamento reto e julgamento justo. E aí você tem que glorificar a Deus, porque nós não vamos ficar à baia de homens, mas sim na mão daquele que é juiz santo e amoroso e misericordioso, como acabamos de cantar aqui. Então veja que nesse último grande dia do Senhor, todas as nações, meus amados, todas as nações que já existiram e as que agora existem serão reunidas diante do tribunal de Cristo. Ou seja, ninguém vai fugir desse dia. Nem o justo e nem os injustos. Graças a Deus para nós justos, nós temos o sangue do Cordeiro que nos cobre, que nos purificou, que nos lavou de todo pecado. Mas aqueles que negaram a Cristo até a sua morte, infelizmente, vão passar por essa horrenda situação após aí o julgamento sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, ninguém escapará. Então as nações se reunirão na sua presença. E ele, Jesus, que todos sonda e a tudo vê, ele separará uns dos outros com a meticulosa justiça.
Quero dizer para você que Jesus, ele está presente em todo instante do nosso viver. Do levantar ao deitar. O salmo que o Luiz aqui leu, ele declara muito bem isso. Ele cuida de nós até dormindo. Então é motivo para que eu e você, igreja, possamos glorificar o nome do Senhor. Então o rei é quem fará essa separação naquele dia terrível, como o pastor separa dos cabritos as suas ovelhas. Ou seja, nenhum cabrito. Assim, o cabrito aqui é uma palavra bem cuidadosa, viu? Para não escandalizar ninguém. Poder botar outra palavra aqui, né? O cabrito ficará entre as ovelhas. E nenhuma ovelha permanecerá entre os cabritos. Por quê? Porque Jesus vai separar. Tanto é que ele diz que na igreja há o trigo e o joio. Ele diz para a gente não colocar a mão no joio, porque a gente pode machucar o trigo, e ao mesmo tempo a gente não vai porque eles são parecidos. A gente não sabe quem é. O que significa dizer? Que nem todo mundo dentro da igreja, de fato, é crente em Jesus Cristo. Pensam que são. E aí cada um de nós temos que ver como nós estamos andando, se de fato a nossa fé, como cantamos tanto aqui nesta manhã, realmente está em Cristo Jesus. Então essa divisão, ela será muito direta e ela será pessoal, um dos outros. O filho não vai agarrar no calcanhar da mãe, do pai e assim por diante. Ninguém vai agarrar em ninguém. O chamado é individual. Eu tenho que fazer a minha decisão. Eu tenho que ver como eu estou andando com Cristo. Não é porque fulano anda errado que eu também tenho que andar. Não é porque a pessoa faz coisa errada lá no trabalho, faz falcatrua, eu também tenho que fazer para ficar bem na fita. Não. Eu tenho que ficar da maneira que o Senhor quer que eu fique. Eu tenho que ser justo em todas as coisas que chegam até as minhas mãos para ser feito. Isso, de fato, é ser aquele que obedece ao Senhor. Então, aqueles não serão separados das nações, nem mesmo em famílias, mas cada indivíduo, como já disse, será colocado em seu devido lugar, entre as ovelhas ou entre os cabritos. Me permite fazer uma pergunta para você. Aonde você acha que você vai estar alocado? Com as ovelhas, não responda, por favor. Ou com os cabritos? Jesus, de fato, ele vai julgar. E, de fato, vai haver essa separação. O céu é a realidade. O lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte, também é uma realidade. Então, aqui vai estar os cabritos. Aqui vai estar as ovelhas. E aqui estarão os cabritos. Aonde você vai estar? Porque esse dia vai chegar. Mas, pastor, eu já aceitei Jesus. Amém. Mas você sente o que Jesus sente? Você obedece o que Jesus manda você fazer? Como é que é a sua vida? Você aspira as coisas do céu? Você anda nas obras de Deus? São evidências que eu e você precisamos ter de nós mesmos para saber se de fato sou de Jesus. Eu que faço muita coisa, às vezes eu duvido de mim mesmo, com algumas atitudes que eu tenho. É como se eu me olhasse no espelho. Cabra, você não é de Jesus, não. Com essas atitudes aí. Isso é honestidade, isso é sinceridade. Porque nós vamos entrar nisso aqui. Ó. Mas, Jesus aqui, no primeiro ensinamento, ele vai julgar o mundo. Mas ao mesmo tempo estou trazendo essa ideia de como ele vai julgar o mundo, para que eu e você, como sendo da igreja, sendo da parte do Senhor, saibamos como estamos vivendo. Mas também é uma segunda lição aqui para nós pensarmos. O julgamento de Cristo, ele resultará numa clara e justa distinção. Aí do verso 34 ao 43. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, entrai na posse do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Porque tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntarão o justo: Senhor, quando foi que te vimos
com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me visitaste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. Esse texto aqui me deixou um pouco preocupado para comigo. Vou explicar o porquê. E eu ainda nem conversei com Deus sobre isso, depois dessa leitura aqui. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, irmãos, de dar dinheiro no farol. Seja para criança, o nível que for. Eu tenho dificuldade. Se bater na minha porta e pedir um prato de comida, nós damos. Mas se bater na minha porta e pedir dinheiro, eu não dou. E eu ensino a igreja de São José a isso. Lá já formou até um MMA lá por causa disso. Por quê? Porque eu entendo que nós estamos financiando essa turma ficar na rua. Então, quando nós lemos isso aqui, eu comecei a entrar numa crise existencial. E agora, Senhor? Será que esses que estão no farol pedindo são os teus pequeninos? E eu estou negando acolhê-los? Se eu estiver no restaurante, comendo e passar alguém, eu peço fazer quentinho e dou. Comida. Mas dinheiro eu não dou. E aí então eu comecei a pensar nisso aqui, como é que... Porque, de fato, há uma grande distinção dos homens naquele grande dia do juízo. Vai haver isso. Não será entre rico, pobre, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, brancos, negros, não importa. Mas entre os que são benditos do Pai e os que são malditos. E aí eu fico assim pensando, e agora? Como é que eu vou entender essa questão aqui? E esses malditos acabarão banidos para o fogo eterno, porque eles negam Cristo como Senhor sobre a sua vida. E é interessante pensar que nesse dia, os homens serão não apenas julgados com justiça, e eu e você, de fato, temos dificuldade de fazer justiça. Porque nós somos maus. Nós temos uma semente ainda corruptível dentro de nós. Então a gente não consegue, de fato, era um dom que eu sempre peço para Deus, é um dom de discernimento, para me saber aquilo que é certo e aquilo que não é, para que eu possa fazer e não fazer. Mas é complicado isso. Mas estes separados eternamente, para distinção, tanto dos destinos distintos, como os opostos. E aí não tem como, gente. Agora Deus sabe. Deus sabe quem são os justos e Deus sabe quem são os cabritos. Hoje, os justos e ímpios, santos e pervertidos, vamos pensar assim, generosos e talvez também avarentos, todos vivem juntos. É verdade ou não é? Todos vivemos juntos. Mas naquele dia, uns entrarão no gozo do Senhor e outros sofrerão penalidade da eterna destruição. Isso que serve para mim e você fazer o quê? Reflexão da nossa caminhada, reflexão da nossa vida com Cristo. Porque todos os homens são enquadrados em apenas dois grupos, não existe mais do que isso. Ovelhas ou cabritos, justos ou injustos, salvos, perdidos. Então, bem-aventurados ou condenados. Então, as ovelhas elas são identificadas como justos. Ou seja, as ovelhas, quem são as ovelhas? Todos aqueles que, de fato, de coração, aceitaram o sacrifício da cruz. E assim confessaram Jesus com seus lábios. E creram no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Paulo Romano vai dizer o quê? Vocês estavam vendo isso aqui hoje. Será? Salvo. Quem está dizendo isso é o pastor João? Não. A palavra de Deus diz isso. O versículo 37 vai dizer, olha, então perguntarão o justo, Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Essas são colocados à direita, esse é colocado à direita do trono do juiz. Esses que fizeram essa questão porque são justos. São as ovelhas. Os cabritos, por sua vez, são chamados de malditos. No verso 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, porque para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Então, os justos são os eleitos, se nós pararmos para pensar um pouquinho. Agora reunidos nos 4 cantos da terra, ou seja, todos os salvos de todos os tempos, de todas as etnias, povos salvos, serão reunidos nesse dia. Estarão do lado direito do Senhor. E todos aqueles que não creram, que passaram dessa vida para lá sem Jesus, estão à esquerda dele, e Jesus vai chamar eles de malditos e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então perceba que assistir essas pessoas é como assistir ao próprio Jesus. E é isso então que me encafifou, quando eu nego a moedinha lá para o menino. A minha pergunta é essa: será que isso tem a ver? Se é eu estou aqui trocando a experiência com você. Estou dizendo agora você ficar preocupado e ir lá no banco, tirar lá os seus euros e botar dentro do carro e todo mundo parar e pedir dinheiro, você vai dar. Eu continuo ainda com a mesma tese. Nós somos responsáveis de financiar esse povo na rua, porque eles ficam. Eu tenho um sobrinho no Rio de Janeiro, fugiu do Rio, veio para São Paulo, morador de rua. Pai preocupado, então a gente no circuito, achamos ele a primeira vez em Santo André. Trouxemos aqui para casa, para ficar um tempo conosco e tal, trabalhar com ele. E a minha esposa botou ele na escola. E na sexta-feira ele foi para a escola, supletivo à noite. Sai 10 horas, deu 11 horas, deu meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7, chegou 7, 8 horas da manhã em casa. Falei, teve serão na escola? Tirando dúvida com o professor. Ah, tia, que eu fui beber com os amigos. Chamei ela, olha, pode arrumar a mala dele, eu não quero mais ele aqui dentro de casa. Meus filhos não fizeram isso nunca comigo aqui em casa, o que ele vai fazer? Levamos para casa do Rio, para casa do pai. Novamente sumiu. Mas nesse inteirinho, quando eu conversa com ele estava contando que na rua ganha comida, ganha dinheiro. E pasme você, tem Deus que ganha mais do que você e eu, estando na rua. Sabia disso ou não? Então isso me trouxe assim, essa preocupação ao estudar isso aqui, e ao mesmo tempo olhar para a minha prática, e aí agora estou vendo com Deus se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu não estou me julgando, mas me acendeu aqui uma luz amarela. E aí? Será que eu sou ruim ao ponto de negar isto? Ou de fato estou certo para não financiar esse chamado ficar na rua? Porque se você for tentar reassociá-los, eles não querem também. É o caso do meu sobrinho. Está lá no Rio de novo, dando trabalho para o meu cunhado. Está lá. De respeito ao pai. Mas quer R$5, quer R$10, para quê? Para droga. Então vocês percebem como é que funciona? E aí então isso aqui nos traz. Mas o fato é que Jesus sabe. Ele sabe a intenção do meu coração, ele sabe se eu estou certo ou errado, e certamente eu vou sofrer, se eu estiver errado, eu vou sofrer algum dano com ele nessa situação. Então os justos são os eleitos. E os malditos são aqueles que estão perdidos. E aí é interessante pensarmos que estes eleitos, eles asseguraram a sua eleição não por dizerem constantemente Senhor, Senhor, e nem por repetições, expressões aí no serviço, verbais aí da fé, nada disso. E nem por questão do autosserviço. Nós entendemos que nós somos eleitos, entre aspas, porque nós aceitamos o sacrifício da cruz e cremos em Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E é interessante olhar para o verso 40 aí, que vai dizer, olha, o rei respondendo, lhe diz, verdade, eu afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Talvez a primeira leitura que você vai ter, você vai pensar que ele está falando de obras, mas não está. Você é salvo pelas obras. E não é. A ideia de, então, alimentar os famintos, dando ao de beber os sedentos, acolher os forasteiros em casa, vestindo os nus, cuidando dos doentes, visitando os encarcerados, né? O justo, assim, inconscientemente, prestam serviço ao Senhor através disso. Então, Cristo ele se identifica com os necessitados e sofredores. Sim, isso é um fato. Mas eu tenho que parar para pensar para você que nós que estamos salvos devemos fazer essas coisas. E não, por essas coisas, alcançar a salvação. Amém, queridos? E é onde, então, nós vamos para a terceira lição. Os homens serão julgados por aquilo que fizerem ao seu próximo. Aí o versículo 34 ao 45, eu não vou ler, que é um tempo que nós já lemos, mas só para nós entendermos, é onde aqui então começa a ideia daquilo que é feito ao próximo. E começando pelo grupo escolhido, né, na sua direita, que são os justos, os salvos, essa grande multidão, a qual ninguém podia contar, Apocalipse 7,9 vai dizer, olha, depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro. É muita gente. Como eles estavam vestidos? Eles estavam vestidos com vestiduras brancas e com palmas nas mãos. E o rei lhe dirá, vinde. E eles haviam, então, aceitado o seu convite, vinde a mim. Conforme Jesus escreve lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O único que tem poder para aliviar, para mudar o curso da nossa vida é Jesus Cristo. Mas aí, como nós cantamos aqui, eu preciso confiar. Eu preciso descansar nele. Mas aí Jesus também ele vai acenar com outro e um mais grandioso vinde, né? O rei agora vai chamar todos os amados por um nome excelente. Como é que ele vai chamar um texto aqui? Benditos do meu Pai. Vinde a mim, bendito do meu Pai. Glória a Deus por isso. Todos nós que já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E isso ele também vai informar que a eles que pertence a eles a uma herança que foi preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, nós somos herdeiros com Jesus, nós somos co-herdeiros com Jesus. Jesus nos tornou filhos de Deus, amigos de Deus. Olha quantas coisas Jesus fez por mim e por você. Mas eu tenho que fazer essa reflexão da minha vida, porque esse julgamento, ele vai acontecer. E assim como aqui ele descreveu as parábolas das virgens e também dos talentos, que a pessoa recebe talento e não fez conforme Jesus determinou, ele vai expulsar da presença dele. Mas por quê? Vai perder a salvação? Não. Porque de fato essa pessoa estava no meio da comunidade, mas ele nunca entendeu o plano de salvação de Jesus. Ele sempre fez do jeito que ele queria fazer. Por causa dos ismos dele, ele nunca permitiu que a palavra entrasse no coração dele e fizesse uma transformação na vida. Mesma coisa as 5 inércias. E ele vai dizer no julgamento, olha, apartai-vos de mim que não vos conheço. Depois, por servo inútil, olha, lançou para fora, ali nas trevas, onde ia ter choro e ranger de dente. Mas para mim, para você, ele chama de bendito do Pai. E ele faz um vinde muito especial para mim e para você. Então Jesus agora, nesse texto final, ele também vai se dirigir também aos da esquerda, e ele vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, chama-os de maldito, envia-os para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você certamente já ouviu muitos dizerem, Deus é pai, não é padrasto. Não vai lançar ninguém para o inferno. O problema não é ele lançar. O problema é que a humanidade já está condenada. A perdição é eterna. A morte é eterna. Todos nós nascemos desta maneira.
Por isso é necessário, então, nós ouvir a palavra e, por ouvir a pregação, e assim permitir que a palavra transforme a nossa vida pela fé, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. É a única maneira que nós temos para ter vida e vida em abundância dessa forma, não tem outro. Então os homens podem pensar que na sua falta de amor por Cristo e a sua negligência em cuidar também dos irmãos pobres são algo fútil, mas a sua conduta será vista de outra forma lá naquele último e grande dia. Mas mesmo assim eles tentam se justificar. Olha, no teu nome eu ajudei, no teu nome eu preguei o evangelho, eu expulsei demônio. E a este que ele vai falar? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque o coração de fato nunca teve em Jesus Cristo. Porque de fato o coração não creu que Deus trouxe Jesus dentro dos mortos e confessou com os lábios que Jesus é o Senhor da sua vida. Está ali, está gostoso. Por exemplo, quem aqui já viu sapo morrer na água? Ele mergulha ali na água, aí você liga a fogueirinha, ele está ali, entra na água, ela vai amornando, ele vai ficando gostoso, para ele vai ficando bom aquele ambiente, vai ficando bom aquele ambiente. E dali não quer sair mais. Aquela água vai ferver e ele vai morrer ali todo cozidinho. Muitas vezes são assim, as pessoas estão na igreja, gostam de estar na igreja, tem boa palavra, amizade, a igreja ajuda, mas ainda assim o coração não se dobrou diante de Jesus. E aí então ele vai dizer, naquele grande dia, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas Jesus, eu fui ao culto, eu estava lá no culto, eu ajudei. Ó Senhor, quando teve campanha na igreja, eu ajudei. Eu dei tinta, eu ajudei a comprar telhado, eu ajudei isso, eu dava oferta e tal. Ele vai continuar dizendo, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então isso é muito sério nós pensarmos nisso. Porque as pessoas, elas não serão julgadas por sua profissão religiosa, nem pelo seu credo, nem mesmo pelo seu desempenho na adoração. Porque o critério de fato a obra é servir ao próximo, é socorrer os pequeninos, é desamparar os pequeninos, é desamparar o próprio Jesus. Se as lâmpadas com azeite da inércia apontam para o preparo íntimo do crente, e esse então vai haver uma multiplicação dos valores, trata do seu serviço então abnegado. Então o presente ensino, o que ele nos mostra? Nos mostra a necessidade de transformarmos o nosso discurso religioso em prática. Ou seja, eu tenho que viver aquilo que Jesus mandou eu viver. Então a melhor maneira que eu e você temos de servir a Cristo é servir aos necessitados ao alcance das nossas mãos. E aí, eu vou concordar com a posição que um dos nossos pensadores tem, o Sproul, que ele vai dizer, olha, quando ele diz que a justificação é unicamente pela fé e que as obras não desempenham papel comum algum na salvação, concordo plenamente com ele. Por quê? Porque a justificação não é por fé desacompanhada. A justificação é por fé acompanhada. Acompanhada de quê? Das boas obras. Por quê? Segura o dedinho em Mateus aí, vai comigo em Efésios, por favor. Capítulo 2. Segura aí um dedinho em Mateus. Não perca ele de vista, não vamos voltar para lá. Efésios capítulo 2. Primeiro versículo ele vai dizer, olha, e ele vos deu vida, estando vós mortos, vosso delito e pecado. Então nós estávamos mortos e ele nos deu vida. E aí ele vai trabalhar no versículo 2 até o 3 aí, como nós éramos anteriormente, e vai dizer, versículo 4, que Deus é sendo rico de misericórdia, e verso 8, porque pregar sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então veja que a salvação não é por obras. Mas a salvação é importante para aqueles que de fato estão em Cristo Jesus. E aí verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nelas. Então veja a diferença.
Eu faço obra porque eu estou justificado. Então, por estar justificado, as obras devem me acompanhar. Não ao contrário. Eu tenho que fazer obras, católicos fazem isso, o Banda faz isso, para que alcançar o favor de Deus. Mas a única maneira que nós possamos alcançar a salvação é crer em Jesus Cristo, morto e ressurreto ao terceiro dia. Foi assunto ao céu. Está sentado à destra de Deus, Pai, intercedendo por mim e por você. No entanto, eu não posso ficar de braço cruzado. Tem obras para ser feitas porque Ele disse que tem obras para ser feita. Obras que Ele preparou, não são as obras que eu quero fazer. E uma delas é essa, cuidar das pessoas que estão relacionadas aqui nesse texto. Estão entendendo comigo? Estão comigo ou eu estou semigo? Isso é sério. Então nós somos justificados não pelas obras, mas para as boas obras. É isso que a igreja do Senhor precisa entender e compreender. Isso significa dizer, e vou dizer, significa dizer que individualmente cada um de nós precisamos entender isso. Porque cada um de nós temos que fazer essas boas obras. Sim ou não? Cada um de nós. Mas isso nos leva também a uma quarta e última ensinamento aqui. O julgamento final resultará em bem-aventurança e punição eterna. Aí o verso 34, 41 e 46. 34 diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46. Irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então perceba que o dia do juízo será o dia da luz para uns e dia de trevas para outros. Dia de bem-aventurança para uns e dia de severo juízo para outros. Dia de alegria para uns e dia de tormento eterno para outros. Só há dois destinos. Eu costumo dizer, quando falo a respeito da eternidade, que a eternidade tem, ela tem dois lugares. A eternidade tem dois lugares. A eternidade com o Pai, vida, e a eternidade sem o Pai, morte. E isso é eterno. Não tem mais como voltar. Por isso que nós temos que tomar uma decisão séria com vida, estando em vida. O céu de glória e inferno de fogo. Gozo eterno e castigo eterno. Comunhão com o Senhor e tormento com o diabo e seus anjos. Olha só. Você lembra da historinha de Lázaro e Rico que Jesus contou? É um caso desse. Não tem volta. O rico lá se fartava, Lázaro mendigo não conseguia nem comer as migalhas que era da mesa dele, os cães lambiam a sua úlcera. Morreu Lázaro, foi para o seio de Abraão, morreu o rico e foi para o inferno. O rico olhando Lázaro lá, tranquilinho com Abraão, tranquilinho, ele lá em tormento. Pai Abraão, pede para que ele molhe o dedo e molhe a minha língua para me refrescar um pouco. Abraão deu o seu discurso para ele. Então foi o seguinte: envia Lázaro na casa do meu pai, dos meus irmãos, para falar para eles não venham aqui. Eles têm os profetas e Moisés. Mas se o morto for lá, eles vão acreditar. Olha, se eles não ouvem os profetas, não ouvem Moisés, não ouvem o pastor João, eles não vão ouvir tão pouco se um morto for lá falar com eles. E vão sair correndo ver um morto, né? Você compreende, querido? Não tem. Ninguém pode vir daqui para lá e nem de lá para cá, depois que esse dia acontecer. E por isso que essa ideia é que aqueles que estavam vazios de amorosa bondade não poderão receber a amorosa bondade do Senhor. Mas tudo indica que é aqueles que de fato pensam que estão debaixo do guarda-chuva de Deus, mas não estão. Porque esse texto não trata de perda de salvação.
eu estou salvo, eu não faço obra e vou para o inferno. Não. Se você ler 1 Coríntios 3, você vai entender muito bem o que vai acontecer comigo e contigo sobre as nossas obras. O que nós fazemos como obra, salvo, justificado, que sabemos que tem que fazer obras. Se for ouro, prata e pedras preciosas, tranquilidade. Nós vamos receber o galardão do Senhor. Mas se ela for, como eu já disse, madeira, fêmur e palha, elas vão se perder no fogo. Nós não vamos ganhar galardão, mas vamos chegar lá como passado pelo fogo. Então a ideia que nós precisamos para pensar é como nós temos caminhado. Como é que nós temos respondido às verdades bíblicas. Jesus vai concluir esse texto falando o seguinte: irão estes, os cabritos, para o castigo eterno, porém os justos, as ovelhas, para a vida eterna. O tormento é da mesma duração que a vida. Não tem fim, vai ser eterno. Porque a separação entre os bodes e as ovelhas será eterna e imutável. Charles Hills, ele resume a questão dizendo o seguinte: tão certo quanto Deus é eterno, também o céu é um dia interminável, sem noite, e o inferno é uma noite interminável, sem dia. E aí você tem que parar para pensar, refletir, se somos justos, se somos salvos, como nós temos nos portado. Por isso, querido, que eu trouxe uma preocupação minha, diante desse texto que eu li, por atitudes que eu tenho tomado, de acordo com o que eu falei a respeito de ajudar as pessoas no farol, nas ruas, que hoje tem bastante, né? São muitos. Lá perto de casa tinha uma invasão, uma área muito grande, do lado do meu bairro lá. E os moradores a invadiram, construíram casa com piscina, um monte de coisa, barraco velho e um monte de coisa. O que eles faziam? Atravessava a rua, que dava para o nosso bairro lá, batia em todas as casas, literalmente. Batiam em todas as casas pedindo o quê? Alimentos. A minha esposa sempre foi muito bondosa, sempre dava. Aí eu falei, a gente agora tem que comprar 2 cestas, né? Uma para nós e uma para doação, porque... Aí chegou um belo dia, eu falei, filha, vamos cortar esse negócio, não tem como. E aí rolou no bairro que essa pessoa pegava os alimentos, trocava por coisas. Ou te mandaram até mercearia. Eles faziam o estoque da sua mercearia com os produtos doados para botar na mesa para comer. Olha aí que interessante. Falei, vai parar. Vamos parar. Mas tudo isso, quando a gente vai estudar esse texto, me trouxe essa inquietação. Como eu disse, eu ainda não orei ao Senhor sobre isso. Eu vou orar e vou buscar a direção de Deus. Porque eu tenho essa vertente comigo. As pessoas são ajudadas até onde elas querem ir. Se elas não quiserem, não vão. Meu sobrinho não quer. Oferecemos levar ele para a casa de recuperação. E nós devemos bancar. Mas não quer, não quis. Mas o que ele quer? Quer que você dê aí um salário na mão dele todo mês. Isso é justo? Não é justo. Então Deus precisa se revelar para mim. E eu não sei se esse texto veio para mim já da parte dele para mim ter algum entendimento de alguma coisa talvez que eu deva estar falhando para poder ver. Mas a verdade é, querido, esse julgamento vai acontecer para os justos e para os não justos. Mas a ida para o lago de fogo e enxofre só vai acontecer se você de fato não estiver segurando a mão do Senhor. Aí você tem que fazer essa reflexão. Você hoje pode dizer que você é um salvo em Cristo Jesus? Que você já entregou sua vida para Cristo? Porque esse julgamento aqui, eu e você, querendo ou não, ele vai acontecer. Não sabemos quando, mas vai acontecer. E aí você então precisa fazer essa reflexão com o seu coração e ser sincero e ser sincera. Você já confessou Jesus como Senhor na sua vida? E aí você então precisa fazer essa reflexão. Se tem alguém aqui nesta manhã que quer entregar a vida para Jesus Cristo, levante a sua mão assim que eu quero orar por você. Olha, eu entendi que eu ainda não sou salvo,
Eu ainda não entreguei minha vida para Cristo, embora eu participe das coisas de Jesus nessa igreja, mas eu ainda não sou. Isso pode acontecer. Fico com vergonha não. Isso acontece. Hoje ele é presbítero. Na época ele era diácono lá na igreja. Ele já veio pregar aqui. Gesiel. Mas certa vez o pastor da igreja pregou, isso antes de eu chegar aí. A história que ele contou. Cantava no louvor, cuidava do som da igreja, cuidava dos jovens, fazia N coisa na igreja. Professor de escola dominical, um belo dia o pregador pregou, a palavra tocou no coração dele, só que o pregador não fez um apelo. E ele lá inquieto, e precisava fazer apelo. Quando ele viu que o pregador já ia terminar o curso do apelo, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Gente, batizado, diácono da igreja, já fazia um monte de coisa na igreja. Foi algo, por isso que eu falo, é pessoal, é individual. Ele é uma bênção no nosso meio. Não sei porque carga d'água, botaram ele para presbítero lá. Está lá como presbítero lá, e é abençoado. Então muitas vezes nós precisamos definir isso, tomar essa decisão, para que de fato entendamos que esse julgamento vai acontecer. Se assim não for, preste atenção, se assim não for, para que Jesus iria morrer naquela cruz do dia que ele morreu? Não precisava de morrer. E ele pagou a nossa dívida com o Pai, derramando seu sangue naquela cruz. Então percebe? Tudo é julgamento. Tudo é julgamento, querido. Tudo é julgamento. Mas esse vai ser o último e a separação definitiva dos santos, os salvos, dos cabritos, dos perdidos. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.